Queridos amigos, depois dessa prece emocionada, depois dessa ambientação, vamos todos nós mergulhando nessa lei. Quando nós falamos de lei, parece um tema tão duro, tão pesado, mas quando nós falamos da lei, é a lei de justiça, amor e caridade. E a justiça é justamente aquele momento em que nós temos que ter o respeito aos direitos do próximo. Então, sabendo dos direitos, do respeito aos direitos do próximo, eu resolvi condensar essa nossa conversa no amor e na caridade. E a gente vai passeando então hoje justamente falando de amor, sentindo esse amor que é essa lei, porque ela nasce assim como sempre, não poderia ser diferente, em nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua maior grandeza ele conseguiu resumir todos os seus ensinamentos em dois. E ele dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo. E esses dois mandamentos vão resumir, então, todo o ensinamento do nosso Cristo, do nosso Senhor eterno, que veio trazendo a sua luz, a sua essência a todos nós. E é justamente baseado nisso que o Espiritismo, ele não veio instituir uma nova moral, como nos fala o nosso amado codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. O Espiritismo realmente não veio instituir uma nova moral, apenas ele vai facilitar o homem a ter a sua inteligência e a prática do Cristo, ou seja, facultando a fé inabalável, aquela fé raciocinada que o nosso codificador nos ensina a seguir ao longo da nossa vida, aquela fé que nos vai levar à razão para que as decisões das nossas existências elas sejam primadas no conhecimento no nosso Senhor Jesus e sobretudo no nosso coração que nos guia quando nós temos Deus diante de todos nós. Então, continuando, o Espiritismo, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, ele fala assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Então, quando nosso querido codificador nos traz essa iluminação sobre o amor, ele nos resume dizendo que é o sentimento por excelência. E também a lei de amor, ela veio conosco na nossa criação. Ela já faz parte de todos nós. Ela já é intrínseca a todas as nossas vidas e sucessivas vidas as quais nós experimentamos. O que difere de uma vida a outra é como nós utilizamos esse amor ou como nós o praticamos. E aqui eu fiz uma simbologia para que a gente possa observar o amar, né? O amar, ele não é somente uma via de uma única mão. Amar a si mesmo para que nós possamos amar ao próximo, amar a Deus e sucessivamente amar a Deus, amar ao próximo e amar nós mesmos. Então é nessa cadeia de amor, é nessa rede intensa de amor que Jesus Cristo começa falando amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós não temos amor em nós, como nós vamos querer o amor do próximo? Porque a vida nos devolve aquilo que nós jogamos à vida. A semente só cresce se nós
colocarmos o nosso amor sobre ela, porque a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é certeira e nominal, eu costumo dizer. E também avançando um pouco mais, se nós olharmos o próximo, né? Existem próximos que é mais difíceis de nós amarmos, mas eu gostaria de lembrar da estrela Chico Xavier, que sempre dizia que nós não temos a família, talvez, que nós gostaríamos de ter, que nós almejávamos ter, mas nós temos a família que nós precisamos ter, porque é nela que nós vamos crescer, é nela que nós vamos buscar toda a sabedoria para nós enfrentarmos os desafios de nossas vidas com coragem, com resignação, com tudo aquilo que Deus nos colocou em nossas mãos para ultrapassarmos as dificuldades e os obstáculos que são inúmeros, mas quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, tudo passa, mas o que fica é a força para nós continuarmos um pouco mais. E aí, nossa querida estrela Chico Xavier, nas suas laboriosas mãos, trouxe então Emmanuel até nós, na proximidade desse planeta tão necessitado. E Emmanuel fala uma passagem muito bonita explicando quem é o próximo. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que está próximo de nós. É no lar, é a esposa, o esposo, pais, filhos, parentes, são os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe, o subordinado, o colaborador, o companheiro. Na via pública, é aquele irmão, o amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança doente, o desesperado e triste. Em todas as partes, temos que ter a capacidade de entender e ajudar esse próximo, lembrando sempre que primeiro precisamos ajudar a nós mesmos para que possamos ajudar ao próximo. E ele continua relembrando a grande lei: ama o próximo como a ti mesmo. E assim alcançaremos e teremos o acesso à vida celestial. Não é só a vida espiritual, mas a vida celeste daqueles espíritos que passaram por aqui, como a estrela Chico Xavier, e foram completistas, completaram suas tarefas e chegaram no mundo espiritual e foram habitar então a sua vida celestial. E a caridade e amor ao próximo, então, né? Vamos passar pelo nosso codificador amado, Allan Kardec, que no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, ele pergunta ao espírito, dizendo assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É muito complexo num planeta de expiação e provas nós perdoarmos. E eu lembro sempre da máxima de Pedro quando disse a Jesus: Senhor, quantas vezes eu precisarei perdoar? Uma vez, duas vezes, Jesus disse 7 vezes 700 e assim sucessivamente. Mas quando nós estamos habitando esse planeta, principalmente nesse momento tão complexo de adaptação do planeta Terra a essas novas realidades que vamos vivenciando, se nós não conseguirmos perdoar nesse momento, o que nós podemos fazer de imediato e preciso é esquecer. Esquecer e deixar nas mãos de Jesus tudo aquilo que nós não podemos resolver nesse momento. Porque a vida mensageira e irmã do tempo, se nós tivermos que escolher neste exato momento perdoar e o tempo, vamos esperar o tempo. Porque o tempo é o Senhor das causas e resolve plenamente muitas coisas que nesse momento nós não conseguiríamos compreender pela linha das nossas
dos nossos sentimentos e da nossa razão. E continuando no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, o nosso codificador pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E a resposta não podia ter sido outra: é o egoísmo. Porque quantas vezes nós não conseguimos perdoar porque ainda não somos egoístas, como crianças que ainda não compreendem que as pessoas que estão ao nosso lado, elas também atravessam as suas dificuldades e elas também amadurecem pela luz do tempo, pela forma do conhecimento. E há um espírito muito querido, benevolente, chamado Saul, que sempre diz que nós precisamos dar o primeiro passo para que a espiritualidade, depois do segundo, nos carregue nos braços, mas o primeiro passo, obrigatoriamente, é de cada um de nós. E aí é o começo para nós nos libertarmos do egoísmo e alcançarmos a plenitude dos nossos espíritos. E continuando então no Novo Testamento, Jesus Cristo, em João, no capítulo 13, no versículo 34, fala assim: porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. E Jesus disse: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Mas aqui nós não podemos dizer que o amor nós compramos por quilo, nós não podemos adquirir o amor. O amor, ele é resultado de convivência, de renúncia e de, sobretudo, paciência. E a paciência sempre vai nos requerer o exame dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e, sobretudo, de todas as coisas que nós escolhemos na vida. Porque o Dr. Saul, esse espírito benevolente, sempre nos diz que o maior problema do sofrimento é porque nós escolhemos errado. Se nós conseguíssemos escolher com sabedoria, razão e sentimento, nós escolheríamos mais corretamente e sofreríamos menos. Então, a maior parte dos sofrimentos hoje é porque nós escolhemos de forma equivocada. E caridade e amor ao próximo, na verdade, é como então nós vamos praticar isso, Giovanise, num planeta de expiação e provas. A verdadeira caridade, ela é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. E se for com altivez a necessidade, pode fazê-lo aceito, mas o coração não será tocado. Então, aqui, buscando todos os ensinamentos em torno do amor, não podia ficar fora desse estudo a estrela Chico Xavier. E ele fala da oração como caridade. Num momento como esse, onde todos nós fomos privados do contato presencial, físico entre as pessoas, aqui foi a grande lição que a espiritualidade também nos deu para que nós fizéssemos o contato com os nossos amores por meio da oração. Um espírito benevolente chamado Pedro diz que a oração é como uma porta que vai fazer sempre nós lembrarmos a nossa origem. Somos seres espirituais e, como seres espirituais, a oração é o único veículo, meio que vai fazer com que nós jamais nos esqueçamos a nossa origem e consigamos então falar com Deus. Falar com Deus a partir de nós mesmos, porque não dá para mandar um WhatsApp para Deus, não dá para nós mandarmos um e-mail para Deus, então nós temos que usar a prece
E a nossa estrela Chico diz assim: nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes a solução do problema é complicada, não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais e exige uma mudança nas atitudes do próprio indivíduo. Sim, como eu disse, nós precisamos dar o primeiro passo, porque depois do primeiro passo, aí sim, tudo vai se transformando e para melhor. E eu lembro aqui uma frase muito querida de um espírito chamado Pedro, que diz assim: muitas vezes Deus nos tira o chão para que possamos olhar para os céus, e quando nós estamos muito nos céus, Deus nos devolve ao chão para que possamos então voltar às nossas atividades. Mas cabe a nós, quando voltarmos no chão, aprendamos a cair, que seja sobre os pés e não sobre os joelhos. E então, continuando, a oração, Emmanuel diz no Consolador: não dirijas ao céu a súplica da fé, mantendo o rancor do cálice do Espírito, porque a luz do Senhor, em ti buscando a prece, encontrará cerrada por algemas das trevas, da porta do teu peito, de que o ódio voraz se faz guarida feroz. Quando Emmanuel nos chama a orar, nós temos sim que esquecer a crítica pesada, a dor, a renúncia, a falta, a amizade que se foi, até mesmo o momento em que nós temos que experimentar aquela dor da partida, a qual não estava em nossas mãos, mas que era necessário os nossos amores, que não morrem, eles apenas partem antes de nós, como nos ensina Chico. Simplesmente nós temos que entender, deixar o cálice de lado do ódio e simplesmente abrir o coração para que possa então a luz de Deus entrar em nós. E nossa querida Meimei, na oração como caridade, ela nos fala brilhantemente assim: a oração nem sempre nos retira o sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. De verdade, esses grandes sábios, Meimei, Emmanuel e Chico Xavier Estrela Chico, sempre dizendo que a oração, ela não vai retirar o sofrimento, mas ela vai nos aliviar o sofrimento. Aquela mãe que simplesmente entregou seu filho aos braços do mundo espiritual e que chora um pranto sofrido, ela, na oração, ela vai encontrar a forma para suportar o peso da ausência desse seu amor. Mas é importante a oração para que ela possa ser revestida pela bondade celestial e pela caridade. Fazer a oração pelo próximo é sim um gesto de caridade e amor. E caridade e amor ao próximo, na pergunta 88A, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos lembra assim: lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício, que a vossa mão esquerda ignore o que a mão direita fez. Com isso, ele nos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Então, a oração, no silêncio do nosso reduto, no nosso interior, livra-nos do orgulho do que a nossa mão faz, porque é o silêncio e é a prática do amor. O amor não se materializa, o amor se sente, e o amor, ele simplesmente feito no silêncio do sentimento mais puro, ele vai apagar o orgulho e nos dá a oportunidade de simplesmente amar. E eu gostaria de pedir licença a todos vocês nesse momento, porque a estrela Chico Xavier não podia estar fora desse nosso encontro. E para falar de amor, para falar de caridade, eu vou buscar um dos lindos contos, histórias
verdadeiras, perdão, não são contos, do nosso amado Chico Xavier. Na cidade de Uberaba, morava então uma senhora, e ela sozinha, uma senhora muito simples, muito humilde, ela sozinha vivia com a sua filha. Fazia de tudo para sustentá-la, trazer então a ela o mínimo de conforto que a sua pobreza ali fazia. Vendia então o seu trabalho, de que maneira? Pela costura, pela ajuda, uma limpeza na casa de alguém, mas de forma digna e honrosa. Ela trabalhava também junto à Casa da Prece, em Uberaba, e conhecia aquele mineiro chamado Francisco Cândido Xavier. E então, junto a ele, distribuía aqueles poucos mantimentos que tinha em suas mãos quando Chico passeava no bairro pobre onde morava. Lá estava ela, ao lado de Chico, lhe ajudando na tarefa de suprir com pão aqueles que ali tinham fome e também receber o pouco provimento que ali Chico lhe dava dia após dia. Mas a sua filha crescia e, atravessando a juventude, ela então não queria viver aquela vida tão simples que a mãe vivia. Recusava-se então a fazer uma faxina, como ela dizia: não serei costureira, não exercerei nenhuma das funções de minha mãe. Eu quero uma vida luxuosa, quero sair desse chão batido, dessa casa tão simples, dessas palavras que vem esse Chico Xavier à nossa porta, falando de amor, falando de então, que ela pediu à mãe que a esquecesse. Mas a mãe dizia, e com ela tinha um código desde pequenina, que quando a mãe saía para trabalhar e a menina ia à escola, na árvore grande que tinha na frente daquela casa humilde, ela colocava um lenço amarrado no galho para que a filha de longe visse que a mãe estava em casa e que ela poderia entrar, porque a porta estaria aberta, porque elas só tinham uma única chave da porta. A filha foi embora, deixando aquela mãe entristecida, com as lágrimas caindo dos seus olhos e o coração cheio de dor, vendo a filha partir. E numa manhã, quando aquela mãe, sem notícia alguma daquela filha, varria as folhas debaixo daquela árvore, Chico então parou ali e, pedindo um copo de água, e ela, feliz, lhe deu a água que ela podia dar, e triste, Chico olhou aos olhos dela e disse: "Por que, irmã, está tão triste?" E ela contou a história, e Chico diz: "O amor e a caridade também é praticada pelo perdão. Se um dia sua filha voltar, a receba com os braços e com muita gratidão." A jovem então enveredou-se pela vida mais fácil. Começou então a adentrar pela noite, usando o corpo em troca de alguns dinheiros, e foi ali que, nesta vida noturna, ela conheceu aquele com quem foi se casar. Era um homem muito rico, que lhe provia uma vida de luxo, uma vida cheia de requintes, quando então esse homem, também fazendo práticas, lhe traía fora do casamento, com outros relacionamentos, ele adquiriu a doença da AIDS. E toda a riqueza foi então destinada ao tratamento dele. As festas que havia na casa luxuosa, os amigos, todos foram embora.
O luxo começou a ficar mais escasso, até que então ela descobriu que também havia contraído a doença da AIDS. Seu marido veio a desencarnar e o sonho desta moça, dessa jovem que já não era tão jovem assim, sozinha, sem ninguém, sem nenhum recurso, então veio aquela dor em seu coração e lembrar daquela mãe, aquela mãezinha amada, e todos os dias ela pedia a Deus que sua mãe pudesse um dia perdoá-la e ela gostaria de vê-la, porque ela sabia que a morte lhe seria uma verdade, mas antes de partir, antes de deixar as vestes, antes de se libertar, as escamas do rancor ela precisava arrancar de seu coração. E foi assim que ela pediu a Deus tanto, tanto, mas cheia de vergonha, ela teve uma ideia. Mandou uma carta para sua mãe e colocou essa carta dizendo assim: Mãe, meu sonho é receber um seu abraço nos últimos momentos de minha vida. Sei que errei, sei que lhe abandonei. Sequer tive um instante em mim de lembrar das poucos pães sobre a sua mesa, das dificuldades que você passaria quando a minha mesa era tão farta, quando a minha casa era luxuosa e a sua era um simples casebre. Minha mãe, perdoa-me a vergonha que tive de você, da nossa origem. Mas, mãe, se você puder me receber, coloca aquele lenço no galho da árvore, mãe, para que eu saiba que você está em casa e que eu posso entrar, porque a porta estará aberta. Se você não colocar o lenço no galho da árvore, eu hei de entender, mãezinha, eu hei de suportar. E então, se isso lhe for um momento de lucidez, como é a minha nesse instante, aqui está a carta de uma filha que agora sofre pelas escolhas que fez. O tempo então passou e ali esta moça, que não era mais tão moça, no dia marcado que ela havia combinado ali na carta, foi se aproximando ali da casa da mãe. E por sua surpresa, na árvore que ali ainda continuava, não tinha um lenço colocado no galho. A mãe colocou um lençol imenso que quase cobria toda a copa daquela árvore, e ali naquele lençol, um bilhete dizendo: Filha, a porta sempre estará aberta para você entrar. Eu não tenho que lhe perdoar, minha filha, porque você é o amor da minha vida, e quem ama, perdoa, e quem ama, filha, sempre estará de braços abertos para abraçar um grande amor. E foi assim que as duas se encontraram num grande abraço fraterno. Esta jovem, que não era mais jovem, retornou à casa da mãe, e a mãe, de forma dedicada, de forma amorosa, cuidou dela até os últimos instantes do sopro de vida naquele corpo tão ulcerado. E nos últimos momentos da passagem entre a lucidez da vida física para a passagem ao mundo espiritual, a estrela Chico Xavier entrou pela porta e ali a viu sobre o leito, e ela, cheia de vergonha, cheia de dor pelas escolhas que fez, segurou as mãos de Chico Xavier e lhe disse: Perdoa-me, porque sei que todas as sombras me esperam do lado de lá, mas
Se é possível, Jesus, estender as mãos a alguém que usou toda a ignorância às suas escolhas, cá estou eu lhe pedindo perdão. E Chico, então, com os olhos cheios de amor, cheios de misericórdia e compaixão, lhe disse assim: Filha, quem ama não precisa perdoar, porque o perdão simplesmente é a exemplificação do amor que temos por todos os filhos de Deus. Lindos casos do nosso amado, querido Estrela Chico Xavier. E avançando então, peço desculpas à emoção, porque falar da Estrela Chico Xavier nos toca ao fundo o coração. Eu trago a vocês uma mensagem muito linda de um espírito chamado Tiago, que ele fala do amor. E ele fala do amor assim: amor é luz, renúncia e misericórdia. Amor é tolerância, suportar de diferenças. Amor é desafio na bênção iluminada de um alvorecer. Amor é divino convívio, escola de luz, parcela de Deus. Amor é saber que Deus é por nós, de não nos esquecermos de perseverar mais além e na paciência de esperar os desígnios de Deus nas estradas de nossas existências. E é assim, amigo eterno, amigo querido, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. E eu gostaria, já que nós vamos chegando ao final do nosso encontro, eu gostaria de pedir a você que está aqui generosamente me escutando nesse instante, que se você estiver ao lado de alguém que você ama muito, ou que nesse momento precisa daquele reajuste temporário, segura na mão dessa pessoa. Olha nos olhos dela e olha profundo e diz: eu amo você, nesse abraço fraterno de reconsideração, no momento onde se perdoa o passado e se não é possível perdoar, que todos nós então esqueçamos. E assim, amigo eterno, amigo querido, eu vou entregando a você todo o abraço fraterno que nós podemos dar, pedindo a Jesus que os ilumine, os abençoe e gratidão pela paciência de me escutarem nessa noite. Fiquem com Deus.